E agora eu quero falar com você, meu amigo e amiga, que está exausto, que está ansioso, estressado, você que tem insônia, sabe quando você não consegue dormir de jeito nenhum? Você que sente dor no corpo, dor de cabeça, e com você, especificamente você, mulher, que sofre com cólica menstrual. Eu não tenho não, mas eu imagino que deve ser terrível, viu? Todo mês, aquela dor, aquela chateação. Tem uma solução. Você vai procurar hoje mesmo o terapeuta André Freitas. Conhece esse cara? A gente já falou dele aqui. Ele trata com eficácia todos esses sintomas aí. Terapeuta André Freitas só atende por agendamento. Como é que você vai fazer para falar com ele? Pronto. Você vai anotar esse número no seu celular agora, que é o 7399920 6782. Vou repetir para você anotar novamente, tá? 7399920 6782. A primeira consulta, que é a consulta avaliativa, é de graça, ele não vai cobrar nada por isso. O terapeuta André Freitas, ele quer tratar esses sintomas que você tem para você viver bem, porque o essencial é viver bem. Especialista em auriculoterapia. Eu vou repetir para dizer que eu sou bom falando as palavras, viu? Auriculoterapia, já ouviu falar disso? Ainda não? Bom, você vai conhecer o que é. Eu tô aqui com o André, ele nos deu a honra de trazer pra gente essas informações, que são informações importantíssimas. E eu vou repetir, se você tem insônia, se você tem dor no corpo, na cabeça, você que sofre com cólica menstrual, você que anda exausto, é quando você não tem energia para absolutamente nada, tudo deixa você fadigado. Ah, você é um cara ansioso, a coisa vai acontecer daqui a um mês, você já está sofrendo por antecedência, você vive estressado, é um chefe, é um funcionário, mas só vive estressado. Então essa conversa hoje, esse bate-papo hoje com certeza é para você. Meu amigo André, boa tarde, bem-vindo, mais uma vez obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Quero que você se aproxime um pouco mais do microfone, porque você é um cara tão calmo que a terapia começa pelo bate-papo. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Ô, Hudson, meu amigo querido, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra muito grande. A honra é minha, cara. Estar aqui com você, né? Tete a tete, como você fala. Tete a tete. De frente com o Hudson, não tem de frente com o Gabi? Exatamente. De frente com o Hudson. Cara, me responda uma coisa, você é terapeuta há quanto tempo? Rapaz, eu sou terapeuta há mais de 15 anos. Você já tem muito estado, já tô então. Caminhando para 19 anos de atividade já. É muito tempo, já faz as coisas com os olhos fechados, com os pés nas costas? Já. Né? E ao longo desse tempo, André, que você trata as pessoas, quais são os resultados que você tem de feedback que as pessoas te dão? De feedback. Não, que é o mais importante, né? Exatamente. Porque quando você trata alguém, o que você espera? Que a pessoa lhe diga, olha, funcionou. Ô, André, não funcionou não, olha, vamos para uma outra alternativa. Já aconteceu isso alguma vez ou não? Feedback é sempre positivo? Feedback eu diria em torno de 97, 95% de retorno, feedback olha que positivo. 97% é muito alto. Muito raro os resultados eles saírem dos previstos, né? Pelo protocolo dos tratamentos. Bacana. E assim, o tratamento é uma parceria, né? Então, a pessoa precisa caminhar junto, ter essa mesma direção com o terapeuta, não atribuir para ele os resultados específicos exclusivamente. Então existe toda também essa dinâmica, essa demanda por parte do paciente ou da pessoa que vai estar submetida ao tratamento. Em outras palavras, cada um tem a sua responsabilidade. O terapeuta, a parte dele, e o paciente também tem a parte dele para que o tratamento dê certo. Exatamente. Legal. Exatamente. Eu chamo de parceria, né? Claro, é uma parceria. E o maior interessado nessa parceria é o paciente, porque ele é que tem os sintomas de uma ansiedade, ele é que tem os sintomas de uma depressão, por exemplo, que é uma doença muito séria, muito grave e que tem que ser levada a sério. Você me disse que é de Belmonte. Eu sou de Belmonte. Nascido em Belmonte. Nasci em Belmonte, sou natural de Belmonte. Mas já é canaveirense erradicada há quanto tempo? Há 13 anos? Há 13 anos. Já tem uma história aqui também. Já tem história. Eu cheguei para aqui em 2012, né?
Já tem uma história aqui em Canavieiras. Eu me sinto cidadão canavieirense. Eu também me sinto, até porque é aqui que eu moro, é aqui que eu pago minhas contas, é aqui que eu compro minhas coisas. Então, tudo é a aqui. gente é cidadão, né? Inclusive, meu último filho nasceu aqui. Pois rapaz, e os meninos já estão 2017, enormes. Já estão espichadinhos já. Rapaz, como é que pode, rapaz? O menino nasceu um dia desses. Os dois. Os dois pequenos já estão enormes. Foi. Ó, gente, eu tô falando com intimidade com o André assim, porque eu tenho intimidade com ele mesmo, tá? A gente já se conhece, ó. Há quanto tempo, André? Desde 2012? Não, desde 2013, né? Foi quando eu cheguei aqui. Foi. Assim que você chegou, a gente já fez um movimento aqui pela rádio. Isso. E aí, a gente já trouxe tratamentos de André, inclusive com feedbacks positivos, até pela rádio mesmo, né? Diversas vezes a gente já falou desse assunto. André, ele trabalha de forma particular, mas já atendeu pelo município em outras oportunidades. Foi. E, inclusive, justamente por ter atendido pelo município, é que as pessoas ficaram carentes do seu serviço, né, André? Você trabalhou, se não me engano, até 2000 e... Lembra aí? 2000 e... Agora, recente? Eu saí agora... Agora, em fevereiro de 2025, isso. Pronto. Exatamente. Ele trabalhou até fevereiro de 2025. Você prestava serviço ali na policlínica. Na policlínica da prefeitura municipal. E aí o pessoal ia te procurar e saía de lá mais leve, mais tranquilo. Aí quando descontinuou o serviço pela clínica, né, pela policlínica, você continuou com os seus serviços particulares. Exatamente. E é por isso esse nosso bate-papo hoje. Eu estava tentando chegar nessa conversa para explicar para as pessoas que você que já iniciou um tratamento com o André, fique tranquilo, você não vai ficar desassistido. Você pode procurar os serviços particulares, né? Vai ter o mesmo grau de comprometimento, o mesmo grau de qualidade. Você vai ter a certeza de que o tratamento será continuado a partir daquele ponto ou, caso seja necessário, reiniciado para que você consiga o tratamento 100%. Perfeito. Perfeito? Exatamente. Rapaz, eu estou afinado hoje. Você tem bola de cristal aí, você tá... Eu estou afinado, como ele disse, a gente tem intimidade. Agora vamos falar de uma coisa que me deixou muito curioso na conversa que a gente teve há 2 semanas atrás, mais ou menos 2 semanas atrás, né? Foi. Ficamos lá tantas horas porque a chuva não parava e a gente ficou de bate-papo, ficou à vontade. Auricoloterapia. O que é que isso significa? O que essa palavra enorme significa para quem está ouvindo pela primeira vez? Quando eu apresento, né, para uma pessoa, eu sento com ela para falar sobre a auriculoterapia, mostrar para ela, porque é um procedimento que nós vamos utilizar no tratamento. Eu gosto muito de que a pessoa ela saiba do que a gente está fazendo, o que eu vou fazer, o que é então, tá? Mas antes de responder o que é, o significado, inclusive, da palavra auriculoterapia, tá? Como o meu atendimento é por agendamento, mas eu gostaria que os ouvintes soubessem que o meu consultório, né, terapêutico é aqui em Canavieiras. Sim, a gente fala de agendamento por causa de bater os horários certinho, mas o consultório é aqui, tem um espaço físico em Canavieiras. Inclusive, eu te convidei para você conhecer, né, a instalação, conhecer o espaço. É isso? Colchão magnético, espaço zen. Vocês precisam ver, você já chega tratando ali. Bom, a auriculoterapia. Geralmente, eu gosto de fracionar esse nome. Vamos lá. Dividir em 2 partes. Primeiro, até mesmo para facilitar a memorização, né, do nome, porque a maioria das pessoas apresentam uma certa dificuldade, até mesmo de narrar o nome auriculoterapia. Realmente é bem complicado. Não é? Então, como é que eu faço? Primeiro eu apresento aurículo, né? Então a pessoa ela já assimila aurículo. O que significa aurículo? Não tem nada a ver com áurea. Tem a ver com orelha, pavilhão auricular, né? Aurículo. Que é essa parte de cartilagem. Isso, cartilagem. É chamada orelha externa. Orelha externa, exatamente. Certo. Vou guardar essa expressão. Orelha externa. Então, quando você assimila aurículo, depois vem a outra parte que é terapia. Bom, terapia já é mais, né, mais fácil, comum, mais cômodo, mais banalizado. As pessoas, terapia, então todo mundo já sabe terapia. Então, quando você une aurículo
terapia, pronto, você falou, narrou o nome todo, auriculoterapia. Fica mais fácil. Até as pessoas perguntam, o que é isso na sua orelha? Né? O que é esse negocinho na sua orelha? A pessoa tem até uma dificuldade de expressar o que é. É um tratamento, tentar expressar a auriculoterapia e acaba se entalando, engasga, não consegue colocar para fora. É um trava-língua danado mesmo. Então, no momento que ela assimila aurículo, depois terapia, pronto, auriculoterapia, pronto, já ficou familiarizado com o nome, tá? Então, e esse é o significado do nome auriculoterapia. Como é que eu traduzo ele? É um tratamento feito através da orelha. Do pavilhão auricular, da orelha, exatamente. Da orelha externa, do pavilhão auricular. Olha isso. A auriculoterapia é um tratamento natural, né? Por meio onde nós estimulamos terminações nervosas no pavilhão auricular, visando o quê? O equilíbrio e o bem-estar físico, mental e emocional. Então a gente atinge esse tripé da saúde. Então tem uma visão holística, emocional e espiritual. As três áreas do ser humano. Físico é o seu corpo, né? O mental, já fala, o próprio nome já diz, né? A cabeça da gente, né? Os nossos pensamentos, como a gente anda, e o espiritual, que aí é o que o pessoal chama de terceiro chakra, né? É quando você transcende ao corpo físico. Isso é bacana demais. Então, um tripé. Continue, André, por favor. Então, o que acontece? Ao observar o pavilhão auricular, a gente precisa ir para a orelha. Na orelha, a gente entende que ali há um microsistema nervoso craniano, por simplesmente estar na região do crânio. Então, é citado como craniano. Nesse pavilhão, vamos imaginar que por trás da pele da orelha da gente tem, são risquinhos, como se fossem riscos, né? São nervos. São pequenas inervações. Ramificações nervosas. Isso chamamos de ramificações nervosas. E cada ramificação, ou seja, cada terminação nervosa que a gente tem na orelha, aquela terminação, ela tem uma ligação com um órgão, um membro ou um sistema do nosso corpo. É como se a gente levasse um fio até um órgão. Isso. Ligado do órgão até a orelha. Até a orelha. É isso? Pronto. Porque eu gosto de falar assim, para explicar, né, de forma bem simples para as pessoas entenderem. É como se a gente tivesse um fiozinho da orelha até o intestino, o coração, ou o fígado, por exemplo. Exatamente, é isso? Exatamente. Ótimo. Então vamos lá. Essa ligação. E esse estímulo, então, ou seja, ao avaliar a orelha, a gente, no caso, né, eu faço o seguinte. Eu avalio o seguinte, vamos supor que a pessoa, ela está apresentando uma incontinência fecal, uma dificuldade para fazer cocô, chamado constipação intestinal, ressecamento intestinal. Mulher geralmente tem, né? Isso, entende? Uhum. Então, lá no pavilhão, na orelha, tem uma terminação, uma só não, tem algumas terminações nervosas que tem uma ligação direta com o trato intestinal, com o intestino. Uhum. O que acontece quando essa terminação especificamente é estimulada? O que acontece? A gente melhora a peristaltia, ou seja, melhoramos o equilíbrio, a fisiologia desse órgão. Como que acontece essa melhoria? A gente consegue fazer com que a energia vital, nós temos no nosso corpo, canais chamados meridianos, que é aí que nasce a acupuntura. A acupuntura, ela existe exatamente por causa de estímulos em determinadas partes do corpo, que são nervos, que esses nervos sendo estimulados ou por agulha ou até mesmo por dedo, que antes era digitopuntura, esses estímulos abrem meridianos, canais que estão bloqueados energeticamente. Então, essa energia, tecnicamente chamada de Chi, ela não consegue chegar no destino. E como ela não consegue, há um bloqueio energético. E esse bloqueio significa que aquele órgão, aquele membro do corpo está sem a presença devida, o volume necessário dessa energia naquela região. O que ocorre? Há uma desvitalização daquele órgão, porque ele vai perdendo vida, porque está faltando a essa energia vital. Não é importante a circulação do sangue?
O sangue é um condutor, eu sempre vejo o sangue como um ônibus, sabe? Um condutor. Ele está conduzindo o quê? O oxigênio, os nutrientes, os alimentos que a gente come, e ele está conduzindo água. Então ele vai hidratar aquela região, ele vai oxigenar e ele vai alimentar. Então precisa chegar esses 3 elementos lá para as células se alimentarem, porque elas precisam disso, elas são físicas. E o que acontece? O Qi, a energia vital, quando ela não chega também, significa que aquela região, aquela comunidade celular, ela entra em um estado psíquico de baixa autoestima, porque está faltando algo muito importante, que é aquela coisa, a energia, sabe? Para poder ela dizer assim, pronto, agora eu tenho disposição para comer, para beber água e para me oxigenar bem. Então, quando isso falta, ali já tem um processo do adoecimento daquele órgão, daquela região do corpo da gente. Acontece isso muito na coluna, por exemplo, entende? Então há uma trava do fluxo energético naquela região. Chega sangue, leva oxigênio, leva nutrientes, leva água, mas hidrata, em menor quantidade. Mas uma quantidade em que aquela região, ela diz assim, Hudson, você pode, por exemplo, você pode ter fisicamente, materialmente falando, tudo. Mas se você estiver cabisbaixo, estiver para baixo, desenergizado, se você estiver, sabe, sugado suas energias, como que você disse, mas menino, você tem tudo. E por que você não está tão para baixo? Por que você está tão deprê? O que acontece? Não percebe que é o fluxo energético, o fluxo dessa energia vital, ela foi bloqueada. Então, a pessoa fica buscando uma razão para encontrar por que eu estou desse jeito. Aí, ou seja, acontece exatamente com o nosso organismo, tá? E aí vem a auriculoterapia. O que ela vai fazer? Mas como é que é feito, por exemplo, os estímulos na orelha? Tá? Eu sei que você pergunta, mas... Sim, eu ia perguntar justamente isso. E como é que é feito esse estímulo? Porque, por exemplo, eu já fiz uma sessão de auriculoterapia, mas eu usei uma outra técnica. Aliás, a técnica pode ter sido a mesma, mas o material era diferente. Sim. E eu queria que você explicasse, inclusive, a diferença entre os materiais. E eu já fiz acupuntura também, gente, só porque eu tô falando aqui porque eu tenho um conhecimento de causa. Certo. Fiz acupuntura porque eu acredito que funciona. A auriculoterapia também, eu acredito muito que funciona. E, de fato, o que eu estava sentindo no momento em que eu fiz a auriculoterapia, resolveu. De fato, assim, resolveu. Quem fazia também, e a gente pode citar, era o ex-prefeito Almir Melo. Exatamente. Sempre tínhamos um bate-papo com ele na sexta-feira e ele vinha com os pontinhos na orelha, né? E ele fica, na época, ele ficava estimulando os pontinhos ali e tal. E aí o André vai explicar até o porquê disso. Como é que faz o estímulo, quais são os materiais que são usados, é invasivo, não é invasivo? Porque a gente está falando com pessoas que podem ter medo. Não, mas eu não quero... Como é que isso funciona? Será que vão colocar lá na minha orelha? Vai doer? Queria que você explicasse para o povo. O material que é utilizado, no meu caso, tá? Sim, no seu caso, uso, claro. São esferas pequenininhas. É como se fossem cristais, por exemplo? São cristalzinhos, bem pequenininhos, né? Umas esferinhas pequenas. São os cristais, são pedras, né? Sim. Só que elas são redondinhas, elas não têm quina, ela não machucam a orelha. Não machuca. Certo. Inclusive, até no meu caso, eu recomendo que não precisa ficar fazendo os estímulos, porque já vi casos de pessoas estimular um pouco mais forte, isso, machuca. E aí rompeu o tecido e o cristal entrou no tecido. Nossa. Depois a gente teve que tirar esse cristalzinho que estava lá retido lá dentro já, né? Que é um pouco estranho, né? Acaba a pele fecha e fica lá aquela coisa guardadinha. Então conseguimos fazer a remoção desse material. Então, no caso, falando especificamente de Almir Melo, né? Sim. Fazia comigo. Então eu fazia com cristal, fazia com agulha, né? São as agulhas semipermanentes. Sim, como é que funciona? São as agulhinhas de 1,5 milímetro, 2 milímetros. São bem pequenininhas. Bem pequenininha. Então ela fica na orelha durante uma semana. Você dorme com ela ali, ela é como se fosse uma taxa. Sim. Né? Um preguinho. Sim. Então tem aquela cabecinha para não permitir que a agulha entre e se perca por lá. Então a gente consegue depois tirar as agulhas, né, e fazer os estímulos de acordo com o momento que a pessoa está apresentando os sintomas. Então, modifica muito. Então, o que foi que eu entendi? Entendi que ao longo da minha experiência é que os cristais, eles surtem os mesmos efeitos que as agulhas.
Então, esses experimentos eu fui testando também, né? Fui testando e eu estava percebendo que a auriculoterapia com os cristais, ela para mim é bem eficiente, bem cômodo, também é um método não invasivo, não precisa furar. A pessoa, ela disse, eu não gosto de agulha, tenho medo de agulha, aversão à agulha. Pronto, não é a agulha que a gente vai usar. A gente vai usar simplesmente essa esferinha aqui, esse cristalzinho. E é com essa pedrinha que eu vou estimular a terminação nervosa. Então, é elaborado um programa, um protocolo de acordo com a necessidade da pessoa. Então, se ela traz uma queixa, essa queixa eu vou elaborar um protocolo para aquela queixa. Por mais que você traga uma queixa, por exemplo, de ansiedade, mas na conversa da gente eu percebo que existe algo além disso. Então, eu já vou elaborar o seu programa, a seu tratamento, de acordo com esse momento avaliativo que a gente faz na primeiro contato. Essa conversa, isso. Certo. Então, esse contato, essa avaliação, essa consulta avaliativa, que eu sempre coloco aqui, aquele momento é um momento em que você me dá a oportunidade de fazer uma leitura, de observar o que está acontecendo com você, quais são os estímulos, quais são as terminações nervosas na sua orelha que eu vou utilizar para que a gente tenha a resposta que a gente quer, que é o resultado. Entendo. Inclusive tem gente que deve chegar dizendo assim, André, eu sinto muita dor de cabeça, já procurei tratamento para cabeça, não consigo, tal. E o problema pode estar, por exemplo, no intestino. E é nessa conversa que você identifica isso, é isso mesmo? Perfeitamente. Ah, bom. Só para a gente ir elaborando e ilustrando. Muitos casos de enxaqueca crônica. Nossa, tem casos aqui de pessoas que foram para o Rio de Janeiro fazer tratamentos, né? E, no entanto, aqui com um simples tratamento comigo, né? Em casa, né, pertinho, rapaz? Em casa, a gente conseguiu o resultado, tirar aquela pessoa daquele cenário doloroso, né? Que é aquela enxaqueca, aquela dor na cabeça que não se cessa. E aí, pronto, eu também já vi casos de pessoas que elas aprendem a conviver com a dor, né? Porque elas não estão encontrando mais resultado. Então, ela não quer mais viver à base de medicamento alopático, só medicamento. E elas acabam se acomodando. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, né, que estão ouvindo essas palavras, você que passa por situações dessa natureza, quem sabe procurou o recurso, não encontrou. Eu quero dizer para você que existe solução, existe uma alternativa. Não se acomode, não dê como vencido, já não tem jeito, isso aqui é irreversível, não tem solução, já procurei todos os recursos, mas quem sabe esse recurso a gente não acerte no que você está almejando e você merece. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser saudável, você nasceu para brilhar, para iluminar. Então, quando você aceita que você nasceu com essas debilidades e você abraça isso e desiste, aí você não se abre nem para o universo conspirar a favor de você. É verdade. Para que você tenha acesso a esse bem-estar tão importante que é tão abundante universalmente para a gente. A gente só precisa acertar as frequências, né? Os canais, acertar as dimensões certas. Porque para você estar me ouvindo agora, você teve que acessar 99. Teve que sintonizar, exatamente. 0,3. Se você não acessar, como é que você estaria me ouvindo agora? Então, a gente está querendo na vida da gente alguma coisa que nós estamos numa faixa diferente. Se você quer realmente esse bem-estar, se você quer desfrutar disso, dessa liberdade, de se sentir leve, dessa paz de espírito que é possível para todas as pessoas, então se abra para essa possibilidade, que são infinitas as possibilidades. Só preciso me abrir, não é possível. Então diga para você mesmo neste momento, é possível, é possível. Comece a acreditar que é possível. Então nessa crença da possibilidade, aí você se abriu exatamente para a possibilidade, que aí ela vai chegar de uma forma que você inesperada, quem sabe. E aí você tem acesso e começa agora, pronto, agora sim. Poxa, se eu contasse, se no meu consultório tivesse alguma coisa para gravar, filmar, para ouvir o que eu ouço praticamente todos os dias das pessoas como resultado, as transformações na vida dessas pessoas,
nossa, vocês iam realmente dizer assim, não, vale a pena, eu vou sim me abrir para as infinitas possibilidades, porque é assim, eu estou permitindo, né? O grau de permissão agora começa a aumentar, porque eu entendo que eu preciso permitir, porque a vida de cada pessoa é de cada pessoa. Eu sempre costumo dizer que sua vida é como sua casa, só permanece o que você permite. Verdade. Então é preciso que vocês entendam que a permissão depende de vocês. Vocês são livres, é o livre-arbítrio, vocês receberam divinamente. André, eu lembro que quando a gente conversou pela primeira vez, você me disse, Hudson, sentir dor não é normal. E muita gente sente, baseado no que você me disse aí, diz, não, mas eu já estou acostumado. Tá ali, mal-humorado. Não, eu estou acostumado. Isso não tem jeito, não. Isso. E quantas vezes você já me disse, rapaz, eu já peguei tanta gente assim. Isso. E já resolvi o problema. Diversas vezes. Muitos casos, não foram? Casos. Você me contou um caso, por exemplo, eu não vou revelar o nome, obviamente, você também não revelou o nome para mim, mas eu vou contar o caso, que uma empresária, né, tinha medo de voar. Sim. E você conseguiu fazer ela perder o medo de voar através da técnica de auriculoterapia. Chega a ser surreal acreditar numa coisa dessas, mas é possível, gente. O medo tá ali em algum ponto do nosso organismo. E entenda o que André disse, né? Os meridianos entupidos como um cano. Isso. Se a água não chega até o seu destino, você fica sem água em casa. É a mesma coisa. Ele para na metade do caminho. É surreal acreditar que você consegue tirar o medo da pessoa de voar, né? Através de uma técnica, obviamente que para quem sabe, para quem tem a experiência, para quem tem o estudo dela, tão simples. Simples. Eu falo que é aparentemente um procedimento muito simples, aparentemente. Aparentemente, claro. Eu tô olhando aqui os pontos na orelha. É porque vocês não estão tendo acesso, mas deixa eu ilustrar aqui para você. Ele mostra aqui na apresentação o pavilhão auricular, né, a orelha externa. Isso. E aí tem os pontos, né? Vou citar, por exemplo, aqui. Na pontinha da orelha aqui, que a gente chama de lóbulo, né? Por exemplo, tem... me parece a língua aqui? Tem uma língua? Tem uma língua? Aqui? Aí tem uma língua. Pois é. Imagine. Essa é a região da cabeça. A região da cabeça. Você tem o olho, você tem aqui, por exemplo, deixa eu ver. Rapaz, é tanta coisa. Tem a língua em vários pontos, não é isso? Tem língua, tem dentes. Tem dentes. Tem o palato, tem os maxilares, né? As pessoas sentem bruxismo. Sim. À noite, fica mordendo. Faz mal para os dentes, inclusive. Tensão, né, durante o sono. Ou seja, significa que essa pessoa ela não relaxa mentalmente. Ela tem uma mente muito ligada, hiperativa. Ela não consegue relaxar. Ela dorme, mas ela... Os sentidos continuam ligados. Continua ligado, sabe? É só o seu corpo que está ali acamado. Mas sua mente está em atividade. Você acorda pela manhã, você diz, pô, peraí, eu dormi? Eu estou cansado, estou me sentindo... Trabalhei a noite toda. Pesado, trabalhei a noite toda. Entende? Ela não consegue, porque tá tão ligado. E não está conseguindo. Eu entendo que a pessoa está em modo de sobrevivência, sabe? Em modo de alerta. Você não relaxa, se não relaxar, fica tenso. Você dificulta a circulação linfática, se dificulta a circulação do sangue. Você bloqueia os seus dutos, os seus canais, os seus meridianos, sua circulação energética. Ou seja, você está, cada dia que passa, menos vida, menos saúde. E aí você fica, quando você adoece, que tem um diagnóstico, agora diz assim, poxa, mas adoeci tão rápido. Não, foi tão rápido, foi muito tempo. Você viveu um estilo de vida. Esse estilo de vida, ele foi muito nocivo tanto para a sua saúde psíquica, emocional, saúde física, biológica. Só que você não se deu conta disso. Está tão voltado, quem sabe, para as coisas, para a vida, para o materialismo, talvez, sabe, para resolver problemas, tanta coisa, e que você não teve um pouquinho de olhar para o seu corpo, que está falando com você, e você não está percebendo que está falando com você, né? Por exemplo, a pessoa chegou agora recente, uma pessoa disse, André, eu fico 15 dias sem fazer cocô, ou 15 dias, então fica um dia sem fazer xixi. A incontinência urinária, incontinência fecal, tudo isso, então como que fica retido, é o chamado enfesado, né? Uhum.
Quando está enfesado, não enfesado emocional, enfesado, que esse, obviamente, vai afetar o seu emocional, porque o seu intestino é o seu segundo cérebro, ele é produtor também de serotonina. Então vai diminuir, vai desequilibrar a produção de hormônio desse órgão, que é tão importante quanto todos os outros órgãos do nosso corpo são importantes. Mas a gente vai observando, por exemplo, na auriculoterapia, um dos aspectos que eu também trato bastante, a pessoa é compulsiva, né? Por alimentação. Então ela toda hora está comendo, ela não consegue ficar sem comer, toda hora baixa a ladeira. Conheço gente assim, eu sou ansioso, né? Como toda hora, tal. Toda hora, exatamente. Então lá na orelha nós temos assim, especificamente dois pontos, duas terminações nervosas. Primeiro, que é a do estômago, né? Quando estimula aqui a terminação nervosa do estômago, o que acontece? O que acontece é que a gente melhora o trânsito energético do estômago. O que significa essa energia chegando lá? Ela vai apaziguar, vai dizer, trazer calmaria. A pessoa, ela tem uma sensação de quê? Ela tem uma sensação de que está vazio. Então, preciso de colocar mais de alimento. Mas você acabou de comer agora, você está vazio como? É só uma sensação que você está tendo. Mas o que ocorre? Você come mais, come, e de repente você nota que está ganhando um volume agora, corporal. Está começando a chamado engordar, né? Porque está comendo também demais. Então, ou seja, a auriculoterapia serve para obesidade? Vai servir como? Em que sentido? Ela vai diminuir, equilibrar, atenuar essa compulsividade alimentar. Nós temos, né, outro ponto específico chamado pontinho da fome, né? Onde vai estar ali saciedade, a pessoa já vai sentir menos vontade de comer, ela fica mais à vontade, ela se sente mais tranquila, ela olha para o alimento, já não ataca mais. Ou seja, percebe que a gente vai mudando o comportamento da pessoa. André, eu vou ficar dependente de auriculoterapia? Não. Por que não? Porque o teu cérebro, ele começa a se acostumar com o novo padrão comportamental que você manifesta. Da mesma forma que ele se acostumou errado, ele vai se acostumar da maneira certa. Então, a auriculoterapia não cria vício. Talvez a pessoa que diz assim, mas eu gosto daquele ambiente, sim, mas eu gosto de estar deitado eu conheço pessoas assim, né, aqui, que assim, não, mas por que você faz? Porque eu gosto desse momento contigo, eu gosto de deitar nesse colchão magnético, esse momento para mim é um momento spa. Legal. Então ela tem esse momento spa lá comigo. Então tem desses dois momentos, o momento conversacional, sim, né, terapeuticamente, e tem o momento do spa, aquele momento onde ela vai deitar na maca, o momento em que eu vou estimular terminações nervosas no pavilhão auricular, vou estimular terminações nervosas também no crânio, que a gente tem uma chamada cranioterapia. Da mesma forma que nós temos terminações nervosas que servem para tratamento desse três aí, né, do trio. Sim. Da mesma forma acontece na orelha, na mão quirodal, no pé podal. Então, a pessoa ela se dá o luxo, é você que está dando para você. É um presente, você merece um presente para você mesmo. Você dá um presente para você dá tanta coisa para você não dá para você esse presente. Verdade. De sair assim, ó, se sentindo leve, se sentindo, nossa, que bacana, poxa, parece que quem fala assim, tirou uma saca de cacau que estava aqui, estão vendo esse cacau, esse café, Isso é muito bacana, então, cara. E eu acho que eu não conheço ninguém hoje em dia que não tenha esses sintomas. Raramente eu conheço alguém que não tem uma insônia, ou uma dor, isso, ou o próprio estresse, ou o pior de todos, que é a ansiedade junto com a depressão. Isso. Raramente a gente conhece alguém que não tenha isso. Eu queria que você falasse, André, por gentileza, que a auriculoterapia é um papo para umas 3-4 horas tranquilamente. Com certeza. Mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes que eles podem lhe procurar através de qual telefone, podem conhecer mais do seu trabalho através de algum blog ou de algum site, ou através de alguma página na internet, ou no Instagram, ou no Facebook, ou de que maneira eles podem falar com você e conhecer um pouco mais, porque como eu disse, a gente tem papo aqui por umas 3 horas tranquilamente. Com certeza. Bom, para me encontrar facilmente, primeiro, né, o WhatsApp, esse é eu diria assim, o carro-chefe, né? Onde as pessoas me acham muito mais facilmente. O WhatsApp é 739-9920-6782.
você me acessa facilmente. Também tem o Instagram, né? André Freitas, terapeuta. André Freitas.terapeuta. Esse é o meu Instagram. Arroba, né? Arroba André Freitas.terapeuta. É só procurar, começar a seguir já. Isso. Já pode puxar. Seguir. Pode falar inbox lá com você? Pode falar? Pode falar. Pode falar. Lá, inclusive, já tem um link direto pro WhatsApp, para agendar. Muito mais fácil. Para agendar a consulta avaliativa. A consulta avaliativa, você não tem obrigação de fazer o tratamento. Você vai ter um momento comigo, claro, você vai sentar, eu vou te apresentar, vou te ouvir. André, você não cobra por esse... Não, esse momento eu não cobro. Você tem um momento gratuito comigo, certo? A questão é encontrar uma horinha para agendar você. Minha agenda é um pouco, eu diria assim... Ela é apertada, mas... Eu não atendo, é porque eu também não atendo muita gente. Eu sei, mas é igual coração de mãe. Cabe uma pessoa ali naquele espaço. A gente vai buscando uma forma de encaixar. Claro, tá? claro. Mas até compreendo e são esses dois canais, né? Para ter acesso, me encontrar. Então, Instagram e WhatsApp. Preferencialmente WhatsApp, tá? E pelo Instagram você já conhece o trabalho dele, inclusive. E, com certeza, primeiro bate-papo que você tem com o André, você já tem vontade de voltar só pelo bate-papo, que você já sai mais leve. Perfeito. Mas para fazer o tratamento da auriculoterapia, com certeza você vai ficar maravilhado com os resultados. Pode ter certeza disso, porque é comprovadamente eficaz. E é ciência, né? É ciência. A auriculoterapia é ciência. Exatamente. Não é algo que foi inventado ontem, não. É ciência. É milenar, uma prática milenar. Depois aí, nas raízes, no estudo, a gente identifica que lá na década de 50, um neurologista francês chamado Pouget, né? No Pouget, ele conseguiu elaborar, ou seja, estudar, trazer a auriculoterapia para o universo científico. Então foi muito bacana, porque começou lá na China, né? Uhum. Então é da MTC, Medicina Tradicional Chinesa. Então é uma prática da medicina tradicional chinesa. Tudo nasceu lá. Lá é a raiz, a origem de lá. Depois aí vem para a França no Pouget. Depois o Japão também estabelece o seu próprio auriculoterapia japonesa, a auriculoterapia chinesa, e aí vem a francesa. E no Brasil, aí fundiu, né? Tem essa fusão da auriculoterapia chinesa com a francesa. Mas recentemente aí nós temos uma auriculoterapia neurofisiológica. Essa para mim foi a que mais me chamou a atenção. Porque e você já tá aplicando ela? Exatamente, eu aplico os protocolos da auriculoterapia neurofisiológica, porque é uma auriculoterapia mais, eu diria assim, tecnológica, mais atualizada, porque foram feitas os estímulos, os estudos foram feitos a neuroimagem, né? Então, estimula determinadas terminações nervosas, o estímulo na imagem, no cérebro do paciente, qual a região do cérebro, o que acontece, quais são os neurotransmissores, quais são os hormônios. Então, todo esse aparato foi desenvolvido agora recentemente, né, com essa equipe da doutora Lirane, né, que foi desenvolver a auriculoterapia neurofisiológica. Então, assim... cada vez mais a gente tem uma evolução. A evolução para tudo na vida, né? A gente está sempre evoluindo. E quando você se abre para o novo, você vai estar sempre aberto. Não pare de ficar encaixotado, achando que está tudo dentro de uma caixa, tá? O universo é infinito, sai da caixa, se abra para as novas, para as infinitas possibilidades. Verdade. Então lembre-se disso, que aí você vai encontrar situações, encontrar recursos e dizer assim, nossa, não imaginava que existia. Nossa, não imaginava que existia. Existe sim. É que você estava encaixotado. Agora você abriu a caixa sem dizer, nossa, como é infinito, como é gigante. Verdade, gigante. Enxergar mais além. É grande. Né? Enxergar além do horizonte. Além do horizonte. E é importante dizer, gente, que os tratamentos que são feitos à base de remédios são importantes, é claro, mas tem gente que prefere e gostaria de diminuir a quantidade, não é parar, porque tem médico que precisa. Isso é um fato comigo. Não é? Isso pois é um fato. Então,
tem medicamento que você precisa tomar, ok, mas tem gente que quer diminuir a quantidade de remédio. Eu tomo muito remédio para dor de cabeça. Diminua. Essa sessão de auriculoterapia vai fazer com que você diminua a quantidade e talvez até pare. Já vi casos assim, muitos tomar casos. remédio, enxaqueca. A pessoa se pegou assim e disse, nossa, tem uma semana que não tomo mais medicamento. Seria maravilhoso. Mas você parou de tomar? Eu me peguei já tem 5 Já não tomo semana, mais, eu não né? tomo mais. Ou seja, ela notou a não necessidade do uso do medicamento. Quer dizer, quando percebeu, já não... percebeu. Isso é bacana Eu demais. sempre digo para as pessoas, eu não estou aqui para tirar o medicamento. Mas você vai perceber que a necessidade do medicamento, ela vai sempre diminuindo. Quando você se pega, não toma mais. Eu já vi muitos casos, médico assim, suspendeu o medicamento da pressão de uma pessoa, suspendeu o medicamento ansiolítico do outro, suspendeu. Mas suspendeu? Mas como que ele suspendeu? Exatamente, você se permitiu. Tudo que a gente fez levou você a exatamente a não necessidade medicamentosa. E aí o que acontece? Como é bacana para a pessoa, ela diz assim, pronto, agora eu funciono de uma outra forma, claro. Eu tomava 10 medicamentos por dia, hoje não tomo mais nenhum. Olha que maravilha. Diminuiu consideravelmente, significativamente. Hudson, é muito bonito o trabalho, é lindo. Eu conheço o trabalho. O que eu experiencio, o que eu vivencio no dia a dia com as pessoas, a satisfação que elas têm, o abraço que eu recebo, o reconhecimento que eu recebo de cada pessoa que passa por mim, é assim, o coração, ele é só felicidade, é muita gratidão, muita gratidão, por ser um canal que facilita a vida das pessoas. O bem-estar das pessoas. Exatamente. Né? Muito bacana. André, esse bate-papo vai durar, como ele disse, umas 3 horas seguidas, então eu queria lhe agradecer, né? Você está com a gente já a partir de hoje, então a gente vai ficar lembrando as pessoas qual é o seu contato, quais seus contatos e quais são as áreas em que você atua na auriculoterapia. Sim. Você também tem outros tratamentos, né? E o pessoal pode lhe procurar para conversar pessoalmente a respeito desses tratamentos terapêuticos e tal. Você vai lá, pode ir à base da curiosidade mesmo, de André, olha, eu tenho um problema de ir ao banheiro, né? E eu ouvi você falando na rádio lá que você consegue resolver. Isso. Mas o Hudson falou de outros tratamentos. Eu queria entender quais são esses outros tratamentos também terapêuticos que você faz. Sim. André vai lhe explicar tudo direitinho. Agora, como eu disse, conversa com ele no WhatsApp, marca direitinho o horário, porque a agenda dele realmente é apertada. E você que já usava o serviço no serviço público, agora vai usar particularmente com o André. E outra coisa, viu? O valor, não se preocupe. Eu conversei com o André a respeito de custos. O custo é muito baixo e tem facilidade na forma de pagar, que é outra coisa importante. Isso. Porque às vezes o cara vai, mas eu não tenho condição de pagar um tratamento como esse, Hudson. Tem sim. Dá para pagar tudo com a maior tranquilidade. Tem inclusive pacotes que você faz, né, André? Isso, pacote. Não vamos falar de valores aqui não. A gente vai pedir para que você vá conhecer o trabalho dele e depois você vai dizer, olha, pro que você apresentou e pro resultado que eu tive, é muito, mas muito barato, pode ter certeza disso. Verdade. Meu irmão, muito obrigado, viu? Foi bom conversar com você, ó. Já fiz terapia, só na calma. Ele é muito calmo, cara. Você precisa conhecer o André, você precisa conhecer ele. Muito obrigado. Eu agradeço e eu quero deixar aqui uma pequena palavrinha só. À vontade, o espaço é nosso, quer dizer, seu. Eu vou resumir em uma palavra só as minhas considerações finais. Eu resumo essas palavras em uma só: amor. Mas eu falo amor próprio. Se ame. Se ame. Tem um ditado que diz que quem ama, cuida. Então mostre para você que você se ama, se cuidando. Você está, não simplesmente dizer assim, eu me amo, mas mostre para você que você se ama no dia a dia, com os seus comportamentos, com a forma como você vive. Quando você procura uma ajuda, alguém para ajudar você em determinada situação, isso é um gesto de amor próprio, humildade. Então, se ame, procure ajuda, porque quem procura ajuda é uma demonstração de amor próprio. Um grande abraço para você, a gente volta a se falar, viu? Amém.